Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra nossas Bíblias, igreja, no livro de Ruth. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? A gente espera. Ruth, capítulo 1. E vamos ler a partir do primeiro. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo que passou por aqui falando sobre nervosismo. E eu olhei para as meninas e eu disse, o que é que eu digo? Glória a Deus. É porque realmente não é fácil, igreja. Grande é a responsabilidade. Eu fico nervosa até para cantar um louvor, né? Então, graças a Deus eu nunca me acostumei. E eu nunca quero me acostumar. Porque nada eu tenho a não ser aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Glória a Deus. É Ele quem tem o controle de todas as coisas. E a minha vida pertence ao Senhor. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos e a igreja acompanha em nome de Jesus. Que diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Versículo 2. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilião. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Versículo 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Versículo 4. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5 ainda diz assim: depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui meu guia. Glória a Deus, aleluia. Quando a missionária Terezinha decidiu fazer a série das mulheres, já se tinha falado que iria fazer essa série após a série dos homens. E a série dos homens foi uma bênção. Eu não faltei uma. Por isso que eu estou dizendo que foi uma bênção. Eu estava aqui presente em todas as cenas. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu vi Deus operar grandes maravilhas. Glória a Deus. E quando ela fez a reunião, não pude estar presente. E de repente ela criou o grupo, colocou as mulheres e falou sobre a série e colocou as escaladas para trazer a palavra. Semana passada, a diaconisa Cíntia, ela esteve aqui e foi uma bênção do céu, mesmo com todos os acontecimentos, mas o Senhor operou grandemente. E eu disse a ela desde terça-feira que o Senhor, Ele me deu um autocontrole. Eu estava terça-feira da semana passada em ponto de ver a minha carne se soltar dos meus ossos de tanto nervosismo. E esse nervosismo veio desde o dia que eu vi a escala, a igreja. Então eu não estava conseguindo dormir, eu não estava conseguindo me
passam pela mesma situação, né? Então a gente estamos aqui, nos mostramos firmes, glória a Deus, aleluia, mas é o Senhor quem nos dá o controle de todas as coisas, né? E eu orei ao Senhor e eu disse ao Senhor que eu não queria falar nada aqui de mim, glória a Deus, mas aquilo que Ele permitisse colocar em minha boca, para que a igreja, glória a Deus, né? Porque o Senhor, Ele conhece e sabe que cada um de nós necessitamos. Eu conheço vocês de vista, mas o Senhor conhece todos nós por dentro, glória a Deus. E no capítulo 1, o versículo 1 vai dizer que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, glória a Deus. O período que os juízes julgavam foi um período onde o povo de Deus mais sofreu, glória a Deus, aleluia. Esse período acontece após a morte de Josué, glória a Jesus. Período esse que dura um tempo de aproximadamente 410 anos. Então a gente já dá para entender que foi muito tempo de sofrimento, glória a Deus. O Senhor, Ele levanta 14 juízes que vai julgar o seu povo para trazer a paz e a justiça. E esse período é também conhecido como um período mais delicado na nação de Israel. E em nenhum outro livro a gente vai ver o povo de Israel sofrer tanto como no período dos juízes. Glória a Deus. As provações duravam período de 10, 20 e até 40 anos de sofrimentos. Glória a Jesus. Eu creio que as crianças estão lembrando dessa passagem, porque a gente já estudamos na escola bíblica sobre todos os juízes da Bíblia. Então é importante participar da escola bíblica. Glória a Deus. Se a gente não continuar se alimentando, a gente esquece sim, né? Mas quando a gente começa a ler, a gente começa a entender tudo o que aconteceu. Quando Deus, Ele arrancou o povo do Egito com um braço forte, Deus dá a Moisés todas as instruções de como o povo deve fazer para prosperar. No capítulo 28 de Deuteronômio, Deus enche a boca de Moisés para falar para o seu povo que se eles obedecer, eles seriam benditos por onde quer que fosse. Glória a Deus. Israel tinha tudo para prosperar. Glória a Deus. E o que eles precisavam fazer? Obedecer. Obedecer a palavra de Deus e os seus ensinamentos. Glória a Deus. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Mas em contrapartida, no versículo 28 de Deuteronômio, a gente vai ver que se o povo obedecesse, seriam benditos. E se desobedecesse, seriam malditos. Glória a Deus, aleluia. E nos dias que os juízes julgavam, Elimeleque, devido à fome em Israel, ele sai para a terra de Moabe com a sua família, Noemi e seus 2 filhos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer que a terra de Moabe era uma terra idólatra. Glória a Jesus. Mas Elimeleque, ele queria salvar a sua família daquela fome. Não estava errado Elimeleque procurar melhora para a sua família, porque todo provedor de sua casa, ele quer o melhor para a sua família. Glória a Deus, aleluia. Mas o que é que está errado aí? Elimeleque não pedir a orientação do Senhor, glória a Jesus, se era para ele ir ou não. Glória a Deus, aleluia. E ele vai para a terra de Moabe, glória a Jesus, sem pedir a orientação de Deus. Moabe era uma terra idólatra. Glória a Deus. O povo
Porque se a igreja acompanhar comigo, glória a Jesus, o povo de Moabe, eles eram descendentes dos filhos de Ló. Glória a Deus. Então os israelitas, eles não tinham uma boa relação com os moabitas, porque eram descendentes da incestuosa relação de Ló com a sua filha mais velha. Glória a Deus. Além disso, eles eram deprovados e destituídos de valores morais e espirituais, porque eram idólatras e adoradores do Deus Quemós. Eles ofereciam sacrifícios humanos e cultos a esse Deus pagão. Glória a Deus. Mas Elimeleque, para salvar sua família, vai até a cidade de Moabe. Desde então, ele desobedece ao Senhor. Quando ele está em Israel, ele está sobre a proteção do nosso Deus. Glória a Deus. Mas quando ele sai de debaixo da proteção do Senhor, ele fica desprotegido. Glória a Deus, aleluia. Então a gente já vê a importância da gente obedecer e pedir principalmente o direcionamento ao nosso Deus, para onde eu devo ir. Glória a Deus. Por quê, igreja? O cristão, ele não faz o que ele quer. Aleluia, glória a Deus. Então estamos aqui, mas temos um dono. Glória a Deus. Devemos obediência ao nosso Deus. Glória a Jesus. Aqui na nossa igreja tem líderes. Existem doutrinas que devem ser seguidas. Glória a Jesus. E já imaginou se a igreja não seguir a doutrina que é estabelecida para ser seguida? Glória a Jesus. Ficaremos desprotegidos. Então quem obedece tem a proteção do Senhor. Aleluia. Quem desobedece sai de debaixo da graça do Senhor. Perde a proteção do nosso Deus. E o que aconteceu com Elimeleque? Por sair sem a permissão do Senhor, ele morre. Glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer que os seus filhos, eles se casam com duas mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Glória a Deus. O nosso tema é mulheres de fé, coragem e propósito. E quando eu recebi o tema que eu iria deixar nesta noite, eu disse: Senhor, eu vou falar o que sobre Ruth? Glória a Deus, aleluia. E quando eu comecei a ler a história, o livro de Ruth, ele tem apenas 4 capítulos. E eu nunca li tanto o livro de Ruth durante esse período que foi determinado para a gente trazer a sério. A oportunidade que eu tinha, eu começava a ler. Entendia? Não. Eu precisava ler novamente. Glória a Deus. E quando eu ia ler novamente, glória a Jesus, eu entendia, mas eu sabia que eu precisava estudar mais. Glória a Deus. E quando eu começava a ler, já não era o que eu tinha entendido, já era outra coisa. Glória a Deus, aleluia. E eu disse: Senhor, tenha de misericórdia da minha vida, meu Deus. Venha cá. Porque o livro de Ruth, igreja, ele nos traz várias experiências. Se você ler e prestar atenção, se você verdadeiramente examinar a palavra do Senhor, cada vez que você lê, o Senhor vai falar com você de uma forma diferente. Glória a Deus, aleluia. E todos esses dias o Senhor falou comigo diferente.
Glória a Deus. O meu povo, ele precisa me obedecer. Precisa ouvir as minhas palavras, glória a Deus, para que eu e você não venha se perder no meio do caminho. Aleluia, glória a Jesus. Porque o resultado que teve para ele, Meleque, foi a morte. Glória a Deus. Quando seus filhos eles se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. A Bíblia diz que ficaram ali um período de quase 10 anos e depois os filhos de Noemi também morreram. Glória a Deus. E agora a gente vê uma mulher viúva que perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos e com 2 noras moabitas. Glória a Deus, aleluia. Mas o que me chamou a atenção nessa parte foi a convivência de Noemi com as suas noras. Glória a Deus. Noemi, viúva, uma mãe sem seus 2 filhos, de luto, passando por uma situação muito, muito difícil, que todos nós que já perdemos um parente, eu nunca perdi, igreja, alguém tão próximo assim de mim, a não ser um tio meu. Mas eu convivi com pessoas que já perderam seus entes queridos e sofreram amargamente. Então não foi fácil para Noemi liderar sua família sem o seu esposo de lado. Glória a Jesus. E ainda em uma terra estrangeira, uma terra que o Senhor não se agradava, distante da sua fé, distante do seu povo. Glória a Deus. E com 2 noras para instruir. Então a Bíblia vai dizer no versículo 6 que Noemi volta para a terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Glória a Deus, aleluia. O povo de Belém estava passando por uma grande aflição, passando fome, por causa de suas desobediências, porque viviam em um ciclo vicioso. O Senhor levantava um juiz para julgar, eles obedeciam, mas quando o juiz morria, eles começavam a praticar tudo novamente o que fazia de errado. Glória a Deus, eles se afastavam do Senhor, eles abandonavam a sua fé, mas quando eles dobravam os joelhos e clamavam por um libertador, o Senhor levantava, glória a Jesus, porque tinha de misericórdia daquele povo. Glória a Jesus. E hoje não é diferente. Glória a Deus, o Senhor não nos deixa assim. Glória a Deus, aleluia. E quando caminha voltando para a terra de Judá, Noemi diz às suas noras: vão e voltem cada uma para sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês. Glória a Deus, aleluia. Noemi insiste para que suas noras voltem para suas casas. E eu vou acelerar aqui, igreja, que as horas estão passando. Glória a Deus. E o Senhor faça com vocês e que vocês sejam felizes, cada uma na casa de vocês, com seu novo marido. E dá um beijo em suas noras e se despedem. Mas elas começam a chorar porque a Bíblia diz que ela se apegou a Noemi. Glória a Deus. É por isso que me chamou a atenção, foi a convivência de Noemi. Glória a Deus, uma mulher de fé. A gente vai falar de Ruth, mas eu também quero lembrar da fé que Noemi teve. Então, como é a nossa convivência dentro da nossa casa? Qual é o testemunho que eu e você tem passado para os nossos? Glória a Deus, aleluia. Será
para que eles se aproximem do Senhor e todos os dias queiram mais de Deus? Ou será que eu e você, dentro do nosso lar, tem afastado os nossos de Cristo? Aleluia, glória a Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Porque o ser crente dentro da igreja é muito bom, igreja. Glória a Deus. Como tem sido o meu testemunho dentro do meu lar? Com meus filhos, com meu esposo, com os meus irmãos. O testemunho de Noemi ganhou a sua nora para Jesus. Glória a Deus. Um ato de fé, igreja. Ela ganhou a sua nora para Jesus. Então isso foi a convivência que ela teve com Noemi. Porque se Noemi tivesse sido ignorante, arrogante, não tivesse valorizado a palavra do Senhor, o Deus que apesar do luto, porque sofrer todos nós sofremos, mas basta eu e você saber diferenciar as coisas, porque o nosso sofrimento não é para nos afastar do nosso Deus, mas é para que eu e você todos os dias encontrem mais força no Senhor. Está doendo, Jesus, mas eu confio em Ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu perdi, Senhor, mas eu confio em Ti, ó Pai. Ah, Jesus, alguém me machucou, Deus, mas eu confio em Ti, Senhor, e a minha dor não vai me afastar de Ti, Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Noemi, ela sofre a ponto de não querer mais ser chamada de Noemi. Glória a Deus. Quando ela volta, glória a Jesus, que as suas vizinhas lhe encontram e vem ao seu encontro e diz: olha, lá vem Noemi, e vem cumprimentar ela, porque creio eu que Belém era um lugar pequeno e todos a conheciam, glória a Jesus, e vieram cumprimentar. E ela disse que não queria ser chamada de Noemi, mas que chamasse ela de Mara, a amarga. Então, que dor profunda aquela mulher não estava sentindo. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor estava cuidando de Noemi. Glória a Jesus. Mas eu quero voltar um pouquinho. Quando Noemi ela insiste mais uma vez para que suas noras elas voltem, mais uma vez ela chora e pede para ir com Noemi. Versículo 14 do capítulo 1 diz: então de novo choraram em alta voz, mas Orfa com um beijo se despede de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Orfa também nos traz um exemplo. Muitas das vezes estamos caminhando e estamos tão perto de Cristo, tão perto de Deus, mas por alguma coisa, seja ela simples que for, a gente volta atrás. A gente desiste do chamado no meio do caminho. A gente perde a fé. A gente perde a esperança. Glória a Deus. Eu costumo dizer a meus filhos que a amizade influencia sim, e muito. Mas eu só faço se eu quiser. Influencia sim, mas eu só faço se eu quiser. O ensinamento de Noemi com suas noras, elas viviam no mesmo lugar. O ensinamento foi para as duas.
Mas só uma decidiu seguir firme, decidiu prosseguir. Glória a Deus. E Noemi ainda insiste dizendo: olha, Ruth, a tua cunhada voltou, volta também com ela. Você é jovem, volta, Ruth. E Ruth faz a sua confissão. Foi a passagem que eu achei mais linda nessa história. Glória a Deus. Ruth, ela disse: olha, Noemi, não insista para que eu deixe e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei com você. Onde quer que você pousar, ali pousarei eu. E eu ainda te digo mais, Noemi: o teu povo também será o meu povo. E o teu Deus, Noemi, agora também é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. E não há nada, Noemi, que você me diga que vai me fazer voltar atrás. Porque eu aprendi a amar esse Deus. Eu aprendi a persistir. Eu aprendi com você a ter coragem a enfrentar os problemas. Eu aprendi com você que não é o luto que vai me fazer voltar atrás. Aleluia, glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Igreja, aquele que não desiste, ele alcança a vitória. O Senhor disse: minha filha, diga para o meu povo que o ano de 2026, e se você prestou atenção, já foi falado aqui nesta noite, é ano de bênçãos e vitória. Vou eu fazer diferença no meio do meu povo. Vou eu usar o meu povo como eu quero, porque eu tenho visto a sinceridade dos meus. Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. Fé, coragem, propósito. Não podemos desistir no meio do caminho. Vai se levantar muitas coisas para que eu e você olhem para trás. A partir desse momento, igreja, Deus muda por completo a história de Ruth. Aquela que estava desamparada, o Senhor resgatou, preparou sua nova história, lhe deu uma nova história, endireitou seus caminhos tortuosos, glória a Deus, e fez dela uma mulher de fé. Glória a Jesus. Porque os filhos do Senhor, eles não são desamparados, não. Temos um Pai que cuida de nós. Temos um Deus que zela. Alguém pode desprezar a mim e a você, mas o Senhor, nosso Deus, Ele jamais vai deixar eu e você desamparado. Glória a Deus. Então não te preocupa com a situação que estás passando nesse momento, não. Confia no teu Deus. Ele é o Deus que muda a história. Ele é o Deus que converte gente. Ele é o Deus que abre a sepultura e faz alguém descer por amor a ti. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Mas Ele te dá a vitória. Glória a Deus, aleluia. E a história de Ruth foi mudada. Eu não vou prosseguir porque eu ainda quero encerrar com um louvor com a minha filha. Porque foi algo também que o Senhor colocou em meu coração. A gente aprendemos esse louvor ontem. Tínhamos ensaiado outro louvor, igreja. Mas quando eu coloquei no YouTube, o Senhor disse: é esse que você vai louvar. Eu falei aqui no início que eu não faço o que eu quero. Eu tenho um Pai. E esse é o único Pai que eu conheci toda a minha vida. Porque o meu pai biológico, eu nunca nem vi.
engrandecido é o teu nome, Jesus. E eu quero chamar minha filha para a gente louvar. E o Senhor nos dará outra oportunidade, igreja, para a gente concluir, em nome de Jesus. Porque eu disse ao Senhor que eu também, diaconisa Cíntia, nunca mais quero ser covarde no dia da minha vida. Então, o que Ele tem para mim, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, que nessa noite você continue recebendo da parte do Senhor. Saia daqui com fé, com coragem, propósito. Glória a Deus, aleluia. Senhor, não vou desistir do que Tu tens para mim. Eu não quero olhar para trás. Eu não vou voltar, Senhor. Me ajuda a seguir firme naquilo que o Senhor preparou para mim. E vamos louvar o nome do Senhor. Confia no Senhor e espera nele. O momento pode ser difícil, mas não me importa, eu acredito que até no meu maior deserto Deus me viu. O meu Redentor está vivo e essa fé eu carrego comigo. Independente do meu momento, eu aprendi a crer que os planos dele são maiores que os meus. Sua vontade prevalecerá. No tempo certo ele se levantará. Deus quis mostrar que silêncio dói, mas é pra ensinar a esperar no tempo e não contender. Pois ele tudo pode, eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Deus quer me mostrar que mesmo nos momentos de altos e baixos, nos dias de vitórias, noites de fracasso, eu confiarei. Sei que Deus está comigo, nele esperarei. Confia no Senhor, igreja. Oh, aleluia. Os planos dele são maiores que os meus. Sua vontade prevalecerá. No tempo certo ele se levantará. Deus quer me mostrar que o silêncio dói, mas é pra ensinar a esperar um tempo e não contender. Pois ele tudo pode, eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Deus quer me mostrar que mesmo nos momentos de altos e baixos, nos dias de vitória, noites de fracassos, eu confiarei. Sei que Deus está comigo, nele esperarei. Nele esperarei. No dia da angústia, nele esperarei. Se ainda não deu certo, nele esperarei. De coração rasgado eu vou adorar. Nele esperarei. Se o dia não chegar, nele esperarei. Se tudo me faltar, também esperarei. Eu já decidi, nele esperarei. Deus quer me mostrar que o silêncio dói, mas é pra ensinar a esperar no tempo e não contender. Pois ele tudo pode, eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Deus quer me mostrar que mesmo nos momentos de altos e baixos, nos dias de vitória, noites de fracassos, eu confiarei. Sei que Deus está comigo, nele esperarei. Sei que